maratona porque é o início de um ciclo de cortes. Se fosse apenas uma disputa de um corte de 0,25 pontos, 0,50 pontos numa taxa altíssima, a taxa básica de 13,75, que, na verdade, para os mortais que vão buscar crédito na praça, se forem pessoas físicas, seres humanos, vão pagar, na média, por volta de 50% ao ano, uma taxa muito alta. Se for empresa, quase 20% ao ano. É uma maratona porque exatamente é o início de um ciclo que foi confirmado que vai prosseguir num prazo relativamente longo. O que ficou claro ontem foi algumas surpresas, enfim, ocorridas ontem. A primeira foi uma decisão dividida. Cinco diretores do Banco Central votaram pela redução de 0,5 ponto e 4 pela redução de 0,25. A segunda foi que o comunicado da reunião, que é um negócio escrito numa língua própria lá do Banco Central, eu chamo há muitos anos de coponês, é uma língua que só iniciados conseguem traduzir. O comunicado foi bem claro, muito claro. Vai continuar o ciclo de cortes em 0,50. Isso foi uma unanimidade entre os diretores daqui para frente. Alguém disse, caramba, negócio estranhíssimo. A decisão foi de 5-4, apertada, né? O presidente do Banco Central foi o voto de desempate, aliás, a favor do governo. Ele deu uma torção muito interessante. O Thales talvez possa me ajudar a explicar o que aconteceu ali, né? O sinal que isso traz. Mas, enfim, não tem divisão propriamente, porque alguns queriam começar mais devagar, mas sabiam que seria o caso, as condições existem, o espaço existe para acelerar o ritmo do corte dos juros. E isso foi unânime. Então, vai ter corte de juros. Na hipótese média, a expectativa é que termine o ano são mais 3 reuniões que faltam para terminar o ano. Termine o ano com a taxa básica, a taxa Selic, em 11,75, e que no final de 2024 ela esteja perto de 7,5%, 8% a 7,5%. Se chegar lá, se não tiver guerra, confusão, inflação fora de hora, enfim, se tudo correr relativamente como se pode esperar, no final do ano que vem, a inflação vai estar em 3%, por volta de 3%, talvez um pouquinho mais alto, e a taxa real de juros vai estar em 4,5%. É alta, mas não vai ser mais a mais alta taxa real de juros do mundo. E, resumindo, as condições para a economia andar melhor vão estar facilitadas. E a gente fica na torcida para que não aconteça nada mesmo, porque justamente como você destacou, né? Tem a queda, mas ainda é bem salgada. Vou trazer, antes de jogar para o Thales, mais alguns destaques aqui da nossa reportagem, falando então sobre esse corte aí, depois de tanto tempo. Passou então de 13,75% para 13,25% ao ano, e destacando então, embora o Brasil siga com os maiores juros reais do mundo, essa queda da Selic dá início a um novo ciclo na economia e já deve trazer alguns efeitos práticos positivos para a população, empresas e mercado, segundo especialistas. Destaque aqui justamente para o ponto, né? Crédito mais barato para as famílias vai ajudar a movimentar a economia. Juros menores barateiam crédito e favorecem o consumo. Esse corte na Selic, ainda que pequeno, vai se refletir nas taxas cobradas por bancos e lojas, o que ajuda a impulsionar o consumo das famílias, mas esse efeito não é imediato e os impactos mais relevantes vão ser sentidos pela população ao longo do tempo, explica aqui o Sérgio Goldenstein, estrategista-chefe da Warren Hena. Aqui temos também o destaque de que com mais crédito, essas famílias que
que vão sofrer o impacto direto têm um alívio no orçamento. A Selic é chamada de taxa básica de juros justamente porque serve como referência para outros juros do mercado, como os cobrados em empréstimos e financiamentos, ou seja, quem que vai financiar aí um carro ou um imóvel, por exemplo, pode ter um suspiro, de acordo aqui com economistas ouvidos pela nossa reportagem. Aqui a economista Bruna Centeno, sócia da Blue Tree Investimentos. Aqui destaques então do que dizem os especialistas e lembrando a gente justamente, né, é uma taxa básica de juros, a gente tem que ver, quero até depois perguntar para o Kupfer como é que funciona esse cálculo para ver, tem a taxa ali de juros, mas também tem que ver a questão do real, né, o que vai ser repassado diretamente, o que a gente vai ver na outra ponta realmente de redução no caso desses financiamentos e tudo mais. Mas como o Kupfer já estava destacando, Thales, queria trazer um pouquinho a visão política, pedir sua ajuda para entender o lado político disso tudo, né? A gente acompanhou, desde o começo do mandato, na verdade, toda uma queda de braço aí entre o Campos Neto e o presidente Lula, e o governo, especificamente, foi se enrijecendo essa discussão ao longo do tempo, mas Campos Neto ontem votou junto com os indicados de Lula, né, o Galípolo e o Aquino, e queria entender um pouquinho, então, que sinal que isso pode dar, até porque depois, na coletiva, o Haddad colocou panos quentes em toda essa discussão, né? O que a gente pode esperar? Vai ter paz agora? Respondendo ao Kumpfer, o que significa esse voto do Campos Neto, eu diria o seguinte: o Fernando Haddad está pronto para criar uma fábrica de amaciantes. Ele foi o grande amaciante do Campos Neto. Ele ficou ali do lado do Campos Neto, se reunindo, almoçando, jantando com o Campos Neto o tempo inteiro, e ele atuou como o grande amaciante da história. Inclusive, quando indicou o Galípolo para o Banco Central, ele fez questão de dizer que a indicação foi do Campos Neto. Quer dizer, ficou o tempo inteiro amaciando o Campos Neto, e é essa a fama que o Haddad está tendo no Congresso hoje, de que ele é um grande negociador. Oi, diga, Kupfer. Thales, a gente não pode esquecer que na véspera dessa reunião do Copom, uma coisa bastante estranha também, o Haddad se reuniu com os grandes banqueiros, muito próximo, enfim, um deles tido como o guru do Campos Neto, o André Esteves, do BTG, né? Isso não pode ser esquecido. Agora, o que é interessante mesmo é o seguinte: na minha visão, o ponto político do governo, do Lula, de que os juros escorchantes impedem que a economia ande, terminou. Os juros, quem quiser agora dizer deve ser uma queda de 0,75, de 1 ponto, olha o que o Chile está fazendo, etc. e tal, é um discurso que ficou mais fraco, porque a taxa vai cair num ritmo razoável e o negócio agora é fazer essa economia andar.